ministrando ao nosso coração. Fale a sua palavra ao nosso coração. Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe as nossas necessidades. E tudo aquilo que pedimos ao Senhor, que revele nesta noite ao nosso coração. Ministra, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Podeis tomar assento. A medida da fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo ele escreve dizendo: não se conforme com esse mundo, não seja conformado com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que pedir para que o Senhor venha trazer esclarecimento ao nosso entendimento, nos dar sabedoria, para que possamos usar a fé que o Senhor tem nos dado. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muitas pessoas confessam falta de fé. Eu não tenho fé. A minha fé não alcança, a minha fé não é suficiente. Mas a palavra diz que Deus, Ele repartiu a medida da fé. O que acontece é que não sabemos lidar ou desenvolver a nossa fé. Alguns dizem: eu estou orando para Deus me dar mais fé. Eu estou buscando em Deus. Jesus teve um encontro com um homem que estava clamando pela sua filha. E este homem disse: olha, ajuda-me na minha falta de fé. Ele confessa a Jesus que ele não tinha uma fé suficiente para alcançar aquela bênção, mas pedia para que o Senhor o ajudasse. E hoje, como que nós vamos alcançar um nível de fé para que possamos tomar posse de todas as bênçãos que a palavra nos promete, sobretudo aquilo que Deus tem prometido a cada um de nós? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como é que a nossa fé ela pode aumentar? Como que a medida da nossa fé ela pode crescer? No momento que nós damos crédito à palavra de Deus, no momento que nós ouvimos a palavra de Deus e tomamos posse da palavra e vamos crendo na palavra e determinando a palavra. Quando digo minha fé está fraca, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Como é que eu alimento a minha fé? É com a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu dou crédito à palavra de Deus, a minha fé ela começa a crescer, começa a ser acrescentado, e eu vou tomando posse de todas as bênçãos. Quando digo minha fé está fraca, é porque eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Tomar a palavra de Deus como alimento e ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e usar a sua palavra. Como que Jesus calava os seus inimigos?
Muitas vezes pensamos que Jesus não sofreu afrontas, ou ele não tinha inimigos que se levantavam contra ele. Quando o inimigo o levou para o deserto para tentar, Jesus respondeu: está escrito. A palavra está escrita, é por aquilo que está escrito. E ele usa a palavra escrita. Ele disse: está escrito, assim diz o Senhor, assim fala a palavra. Como é que nós vamos resistir o inimigo se nós não soubermos aquilo que a palavra nos diz? Jesus Cristo enfrentou muitas resistências, muitos que se levantavam contra ele, muitos que tentavam intimidá-lo, ou muitos que testavam se realmente ele era o Messias, se ele era o enviado. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo de número 22, no versículo de número 29, diz assim a palavra: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele estava ali sendo interpelado pelos saduceus sobre a ressurreição. E ele dá uma resposta a eles dizendo: olha, vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E ele estava falando sobre a vida futura. E os saduceus estavam perguntando sobre, olha, de acordo com a lei de Moisés, quando morre um homem, a mulher casa com seu irmão e assim vai. E numa família que tem 7 irmãos e todos eles morrem, quem será o seu esposo na vida futura? E Jesus responde: olha, vocês não conhecem a Escritura. Vocês querem entender as coisas com os olhares humanos, com os olhares da terra. E ele diz: e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então Jesus estava dizendo: olha, há uma vida eterna, há uma vida além desta vida. Então Deus não é Deus dos mortos, mas Deus é Deus dos vivos. Ele não fala: olha, eu fui Deus de Abraão, eu fui Deus de Isaque e eu fui Deus de Jacó. Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus fala na eternidade. Como é que nós podemos servir a Deus? Já com o coração na eternidade, com o pensamento na eternidade, e não apenas vivendo as coisas de hoje, não apenas as coisas dessa terra. Em Cristo nós somos novas criaturas. Ele nos chamou para algo além daquilo que nós estamos vivendo. Algumas pessoas pensam que o sacrifício de Cristo apenas perdoou os pecados. Ainda hoje pela manhã, na ministração da manhã, comecei a ministração perguntando: a morte de Cristo significa o que para nós? Porque Ele morreu. Para que Ele morreu? Por que nós celebramos a ceia do Senhor em memória a Cristo? E muitas vezes nós vamos responder: porque Ele perdoou os nossos pecados. Porque Ele nos perdoou. Não, Cristo, Ele veio nos dar uma nova vida, uma vida em abundância. Ele nos tirou das trevas, Ele nos leva a uma nova vida. Ele nos chama agora para um novo tempo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida, é um novo tempo. Que benefício teríamos se apenas o nosso pecado fosse perdoado?
Se apenas tivéssemos os nossos pecados perdoados, que benefício teríamos? Mas Ele nos dá uma nova vida. Ele nos faz uma nova criatura. Ele nos chama para o seu reino. E a palavra diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, nenhuma condenação. O inimigo não pode nos acusar mais. Ainda hoje pela manhã falava sobre a quebra da maldição da pobreza. Cristo veio nos resgatar da maldição. E através de Cristo, todas as bênçãos de Abraão, ela vem para nós. Então nós devemos viver com as bênçãos, com as promessas que foram dadas a Abraão, e as promessas estão em Cristo Jesus. Hoje em Cristo somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Hoje não somos mais pecadores, homens de pecado, mas somos uma nova criatura em Cristo. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele nos reconhece como seus filhos. E Ele veio nos dar o quê? A vida eterna. Jesus, Ele deu a sua vida por nós, para que nele nós tivéssemos vida e vida eterna. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, no versículo 13, ele diz assim: e estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para os que creais no nome do Filho de Deus. Essas coisas vos escrevi, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Vocês têm vida eterna. Será que foi apenas perdão do nosso pecado? Não. Deus nos fez uma nova criatura. Nós temos um reino juntamente com Ele. E algo muito importante é saber quem sou eu em Cristo. Quem sou eu? Cristo vive em mim? Ou eu sou apenas um pecador que toda hora precisa de perdão? Ou eu tenho uma aliança com Deus? Eu sou uma nova criatura. Deus, Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Então a nossa fé, ela vai crescendo no momento que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, que nós vamos tomando conhecimento da palavra de Deus, e vamos tomando posse quem nós somos no mundo espiritual. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Filhinhos, muito importante quando Deus olha para nós e nos reconhece como seus filhos. Então Ele nos leva ao entendimento que aquele que está em nós, quem é você em Cristo? Esta é a pergunta. É a pergunta que nós temos que nos fazer. Será que Cristo apenas perdoou os meus pecados ou me deu uma nova vida? Será que eu continuo sendo aquele homem caído, ou em Cristo eu sou mais do que vencedor? Eu tudo posso em Deus que me fortalece. O primeiro entendimento da fé é saber que em Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece, Ele ouve as nossas orações. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, a palavra diz que, versículo de número 13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou da potestade, Deus nos tirou do reino das trevas. Ainda pela manhã, a palavra, ela nos falava da bênção que é sair do jugo
do pecado, da lei. Aqueles que não ouviam, não entendiam a lei, eram condenados. Mas em Cristo, Ele deu a sua vida por nós, nós não éramos merecedores. Foi pela graça, pela sua graça, pela sua misericórdia. Não é porque eu faço, não é porque eu sou bom, mas porque Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor. Ele nos escolheu, Ele nos chamou para isso, Ele nos separou, Ele tem nos dado a graça, tem nos chamado para o seu reino, para nos libertar de todo mal. A palavra, ela traz eficácia. Por que devemos conhecer a palavra? Por que devemos buscar a palavra? Porque na palavra nós sabemos quem nós somos. E não ficaremos presos às trevas, às palavras contrárias. Por isso, quando o inimigo, ele veio tentar Jesus, e Jesus disse, está escrito. Ele mostra, a palavra diz isso. Ainda que você venha com essa tentação, querendo me dar os reinos, a palavra diz isso. E Jesus, Ele coloca o inimigo por terra, porque Ele conhecia a palavra. Muitas vezes nós sofremos, porque não conhecemos a palavra, não entendemos a palavra, não buscamos a palavra, não cremos em usar a palavra ao nosso benefício. E o inimigo, ele nos acusa. Mesmo que o Senhor nos deu a graça do perdão, Ele continua nos acusando. Mas a palavra diz, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que resistimos às afrontas do inimigo? Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Mas a primeira pergunta que nos vem à mente qual é? Mas eu sou justo, será que Deus vai ouvir a minha oração? Será que eu posso orar? Será que eu posso determinar? Será que eu posso crer? O inimigo diz que eu sou um pecador, mas o que diz a palavra? O importante é o que diz a palavra. O importante é saber quem nós somos em Cristo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Por que nós trazemos a memória todo mês? Porque participamos do corpo e do sangue de Cristo todo mês, para trazer a memória, para que o inimigo não tenha vitória sobre a nossa mente, para que possamos dizer, nós somos libertos, Ele nos tirou das trevas, Ele perdoou os nossos pecados, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma maldição pode nos alcançar, nem o mal, porque estamos em Cristo Jesus. Ele deu a sua vida por nós. Ele nos resgatou das trevas, do pecado. Então quando o Tiago diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. O inimigo vem atacar exatamente para que você não ore, para que você não confesse, para que você não busque. Porque se você não orar, se você não buscar, não há perdão, não há mudança. A palavra diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Será que Elias
Ele era diferente de nós. O apóstolo diz que ele tinha as mesmas paixões que nós. Tinha as mesmas vontades, os mesmos desejos, mas ele orou, ele pediu, ele falou com Deus, e Deus ouviu a sua oração. À medida da fé, nós vamos crescendo, quando vamos compreendendo quem nós somos em Cristo, como somos em Cristo, como fomos libertos em Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Onde está a minha justiça? Em Cristo. Onde eu sou justo? Em Cristo. Em Cristo nós somos justificados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando lemos a palavra, meditamos na palavra, recebemos a palavra e cremos na palavra, o inimigo não tem poder sobre nós. E a nossa fé, ela vai vencendo os obstáculos. Quais são os obstáculos da fé? Paulo, ele diz: combati o bom combate. Será que eu posso lutar contra o inimigo? Não. Mas eu posso lutar contra a minha dúvida, contra a minha ignorância na palavra. Então eu vou buscar em Deus, para que eu possa guardar a fé, combater o bom combate, vencer, guardar a fé, não perder a fé, não desanimar. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Perdoa quando confessamos, purifica de toda a injustiça. Fé é a medida da palavra que confessamos. Como nós confessamos a palavra? Eu sou mais do que vencedor. Eu creio. Eu sou filho de Deus. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Não há nenhuma resistência que possa resistir um homem, uma mulher, conhecedores da palavra de Deus. Por isso, temos que buscar conhecer a palavra, usar a palavra, para não ficarmos presos nas artimanhas do inimigo. O inimigo, ele usa as suas artimanhas, dizendo: você não pode, você não deve, você não tem direito. Mas a palavra nos diz: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Você pode vencer esse momento, você pode vencer a angústia, você pode vencer a tristeza, você pode vencer problemas financeiros, problemas familiares, tudo usando a palavra de Deus. Se houver pecado, o que a palavra nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Buscar em Deus. Quando nós nos reunimos para participar do corpo e do sangue de Cristo, nós nos examinamos. O apóstolo diz: examina-se o homem a si mesmo. E eu digo todas as vezes que eu me examino, eu sei que eu sou um pecador. Mas quando eu busco e confesso os meus pecados ao Senhor, Ele é fiel para perdoar e nos purificar. Por isso, confesse ao Senhor, peça ao Senhor, peça para que
a palavra, ela entra em teu coração, e que você possa usar a palavra de Deus como escudo, que você possa usar a palavra de Deus como um broquel contra as setas malignas. O inimigo, ele tenta de todas as formas nos paralisar, mas não desanime, não pare. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Você crê nesta palavra? Se coloque de pé, fale com Deus. O apóstolo diz: confesse os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O pai daquela menina enferma, ele diz: me ajude na minha falta de fé. Se está faltando fé, nós temos que buscar em Deus, conhecer a sua palavra, fazermos uso da sua palavra, comer a sua palavra, nos alimentarmos da sua palavra, para que não sejamos fáceis na derrota. Combati o bom combate. O apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate. O combate sempre é o combate da fé. A nossa fé não pode esmorecer. Não podemos olhar por vista. Não olhe pelo que você está vendo, mas caminhe pela fé. Caminhe pela fé. Nós somos mais do que vencedores. Fale com Deus nesse momento. Peça a Deus para que venha te ajudar na tua falta de fé, que venha te dar entendimento da sua palavra, que a sua palavra entre em seu coração e que venha acrescentar a vossa fé, e comece a confessar: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. Senhor meu Pai, estamos reunidos aqui nesse lugar esta noite, Pai. Senhor, não somos merecedores de nada, somos dependentes de Ti. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Senhor, tudo está no Teu controle. Senhor, não nos deixe desanimar, não nos deixe esmorecer, não nos deixe voltar atrás. Senhor, tudo é possível ao que crê. E nós tomamos posse das suas bênçãos. Senhor, do Teu agir é o que nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Abra a tua